24 minutos. Essa semana, uma notícia que veio lá de Pernambuco chamou a atenção para a situação de transtornos que podem estar trazendo problemas de saúde, principalmente para adolescentes. Dentro de uma sala de aula, uma espécie de um surto coletivo atingiu 26 estudantes. Eles iam fazer uma prova, uma das alunas teve o que foi identificado até o momento, diagnosticado como uma crise de ansiedade, e de repente a sala inteira estava com sintomas desse transtorno. A gente conversa com o Elton Pereira, que é psicólogo, ele tem especialização em terapia cognitivo-comportamental e atua exatamente na área clínica de adolescentes, adultos e idosos e tem experiência em estudo em relação a esses processos grupais. Oi, Elton, bom dia. Oi, Cíntia, muito bom dia também a todos que acompanham o Notícias da Boa, né? É um prazer imenso estar aqui com você e com todos que no momento nos acompanham para falar de um tema tão importante e tão atual diante da situação que vivenciamos. Estou à disposição para você e os ouvintes. Certo. Elton, longe de ser uma notícia sensacionalista, ela é muito preocupante, porque a gente está tratando de uma situação que muitas vezes é confundida com bobagem, enfim, as pessoas nunca levam a sério o transtorno de ansiedade. E as pessoas que sentem, que têm, que passam por isso, vivem num mundo de isolamento, sozinhas, porque a maioria das pessoas não acredita nelas e acha que muitas vezes elas estão exagerando os sintomas. O que, que realmente pode ter acontecido? Claro que né, você à distância, a gente não consegue, não estamos aqui para dar diagnóstico de ninguém, né, Elton? Mas Sim. para tentar entender aquilo ali e tentar entender o que, que se passa quando alguém sofre um transtorno desses. Perfeito, Cíntia. E eu acho que, inclusive, momentos como esse que a gente está tendo aqui, né, da gente levar informações, da gente também, em algum momento, entrar em contato com todas essas pessoas que estão vivenciando esse momento, e aí, como você bem pontuou, né, às vezes é um momento solitário, as pessoas acabam que não compreendendo e levam muito por esse caminho da interpretação de que é algo fácil de se resolver, né? E acaba, em alguns momentos, até culpabilizando o sujeito, como a gente costuma falar aqui dentro do contexto clínico, né? Por situações que, em alguns momentos, realmente não está sobre o controle dele. E aí, voltando para a pergunta que você fez, né? O que pode ter acontecido, ou então o que pode ter levado ao desencadeamento de toda essa situação, né? Como você mesmo colocou, né? A distância também não dá para a gente dar diagnóstico, não dá para a gente entender ao certo, de forma concreta, o que realmente aconteceu, mas a gente sabe que não é um caso comum, né? Esse surto coletivo de ansiedade, mas que abre para a gente aí um processo de observação, né? Abre as portas para que a gente entenda que algum momento de fragilidade, alguma situação que, como a gente usa o termo aqui, serviu de gatilho para que tudo isso acontecesse. Tanto é que várias investigações estão sendo feitas agora para saber o que aconteceu antes, o que é que essas crianças estavam vivenciando, né, que possa justificar esse surto de ansiedade coletiva, como você acabou de noticiar agora. Acontecer. É possível, Elton, assim, o que que explica um surto coletivo? O que que pode ser um gatilho? Pronto, perfeito. Como já estão levantando várias hipóteses aí, né? O que que essas crianças, né? O que que esses adolescentes, no caso, estavam vivenciando anterior a tudo isso? Será que é consequência do momento de isolamento e agora esse processo de retorno? Eram adolescentes ali que já compartilhavam de alguma experiência de adoecimento, de Uhum. sofrimento, e aí a gente pode chegar à conclusão de que a partir do momento que houve vamos dizer o seguinte, essa forma de colocar para fora esse lado emocional de apenas um dos participantes ali daquele grupo, daquela sala, do que quer que seja, os demais, por estarem numa situação também parecida, acabaram que também manifestando esses sintomas, né? Sintomas físicos, sintomas emocionais. Cíndia, eu costumo falar que é a mesma coisa quando a gente está na nossa casa e alguém começa a passar mal. Se eu não estou preparado para lidar com aquela pessoa que no momento está precisando de ajuda,
possivelmente eu também vou passar mal, né? Eu não vou conseguir ajudar aquela Uhum. pessoa. Então, as conclusões que a gente chega, as hipóteses que a gente acaba trazendo nesse momento, apesar de muita coisa aí estar sendo discutida ainda, é justamente em torno disso. Eram situações ali de pessoas que possivelmente já vivenciavam um adoecimento, existia um possível gatilho ali que possa ter levado a essa notícia que a gente acabou de ver agora. Até o diagnóstico é difícil. Estou revendo aqui uma notícia, aqui no Piauí, 20 alunas de uma escola pública em Porto do Piauí, em 2019, tiveram um surto coletivo. Elas sentiam sudorese, pressão baixa, palidez, o coração estava acelerado e elas choravam muito, estavam fora de controle, é o que diz aqui a notícia de 2019. Tinham entre 14 e 15 anos de idade, então, assim, é muito parecido. E havia uma suspeita, à época, eu lembro disso, de envenenamento. Quer dizer, a primeira suspeita que teve foi de envenenamento. Não se pensou inicialmente em algo emocional que tivesse desencadeado aquela situação. Exatamente porque primeiro se pensa no físico, né? Depois Sim. se começa a pensar, mas e se de repente esses sintomas que são tão visíveis não são provocados por uma condição externa como o envenenamento, por exemplo, né? Uhum, sim, e até mesmo sobre esse assunto que a gente está falando, né? Já se levanta também a hipótese que aqueles adolescentes eles já estavam fragilizados por uma possível situação. Teve uma mãe que deu uma entrevista, né? Relatou que em momentos anteriores, em dias anteriores, existiu a presença de um dos alunos armado e tudo isso pode ter fragilizado, né? Todo Sim. esse contexto, todo esse coletivo ali de adolescentes que já ficaram meio que no estado de alerta. E aí eu queria abrir um parêntese aqui também, Cíntia, para a gente falar a respeito do que é essa ansiedade, como você mesmo falou. A população ela é muito carente de informações. A gente não sabe ao certo, será que isso que eu estou vivenciando é mesmo ansiedade? Tem tratamento? Não tem tratamento? Devo me preocupar? Não devo me preocupar? Né? E a ansiedade, ela nada mais é do que uma emoção, assim como qualquer outra. Assim como a gente fica alegre, assim como a gente fica triste, a gente fica ansioso. Posso até dar um exemplo aqui do que a gente está vivenciando agora. Momentos antes da gente entrar ao vivo aqui, eu estava ansioso, porque é algo que não costumo todos os dias entrar ao vivo para falar com o público. Sei que nesse momento várias pessoas estão me acompanhando, mas essa é a ansiedade que a gente diz que está dentro dos padrões da normalidade. É natural que a gente sinta, e é bom, né, que a gente tenha essa sensação de ansiedade, porque ela consegue preparar o meu corpo para, por exemplo, lidar com a situação que Claro. estamos vivenciando agora. Estou aqui falando com você, a gente está levando informação para o seu público que no momento nos acompanham, e esse é o tipo de ansiedade que não nos atrapalha, né? É natural que a gente tenha, e aí qual seria então a ansiedade que a gente está tentando trabalhar e que está chamando tanta atenção, principalmente depois desse processo de pandemia que a gente vivenciou, estamos aí Sim. na reta final de tudo isso, né? A gente leva em consideração que dentro do contexto clínico, que existe ali um limite entre a normalidade e a patologia. A partir do momento que esse nível de ansiedade, esse desconforto emocional, a manifestação de sintomas físicos também, acaba que ultrapassando essa linha que a gente chama uma linha clínica, aí é o momento de eu procurar ajuda. Aí é o momento de eu entender que aquela ansiedade ela já não é mais anormal, ela já é a ansiedade que de alguma forma está me atrapalhando, está fazendo com que eu deixe de fazer coisas. Só para que fique ainda mais didático o que a gente está falando aqui, é como se nesse momento, no exemplo que eu dei para você em relação ao que a gente está vivenciando aqui agora, se a Uhum. minha ansiedade ela tivesse ultrapassado essa linha clínica, talvez a gente não conseguisse hoje fazer esse momento. Essa ansiedade ela iria atrapalhar o que eu poderia estar fazendo agora nesse momento. Então, que a gente entenda que não estamos querendo trazer aqui diagnóstico, pegar as emoções que são naturais do nosso corpo, né, as nossas respostas emocionais, e a partir de então transformar isso numa patologia. Existem níveis que a gente tem que observar. Ansiedade, o próprio estresse, o medo, são emoções que em alguns momentos até nos protege de algumas situações. Só que a gente precisa parar para observar
até que ponto isso está normal e até que ponto todas essas emoções já extrapolaram essa linha clínica que eu estou falando para você agora. Entendi. Muitas vezes, Elton, quando a gente fala sobre esses distúrbios que são muito ligados à forma como a gente vive hoje, né, ao nosso estilo de vida, à competitividade, ao excesso de informações que a gente tem de todos os lugares, de estar conectado o tempo inteiro, a gente corre às vezes um risco de ser um pouco nostálgico. Estou falando até do ponto de vista de nós jornalistas, dizer, mas é porque o mundo de hoje. A minha pergunta então é o seguinte: como viver no mundo de hoje, tendo que realmente, porque assim, a gente não tem mais como voltar atrás, né? A gente já está na era da Sim. internet e o mundo assim, mas assim, como você consegue preparar a mente? Aí eu falo isso muito de criança, porque elas têm muitos compromissos, crianças pequenas que vão para. Eu moro próximo de 4 escolas. E eu vejo as crianças carregando as malas e aquilo me dá um pânico, porque eu fico pensando assim, gente, ela tem a cidade e a mala dela já é desse tamanho para levar para a escola. É a malinha que a gente leva para a viagem de 10 dias. A aluninha com a mala. Então, assim, é muito compromisso, é muita coisa, é muita aula, é muita coisa. E como que faz para, assim, como é que os pais equilibram isso? Dá para tirar um pouco? O que que você orienta, né? Assim, como viver dentro disso aí, mas tendo um mínimo de equilíbrio para que o seu filho ou a sua filha não se torne uma pessoa ansiosa, uma pessoa que desenvolva uma série de problemas no futuro, né? Cíntia, eu acho que você foi cirúrgica agora no seu posicionamento, né? No questionamento a respeito de todas essas questões que você está pontuando aqui. E olhe que você está falando da mala física, que a gente está Física, conseguindo é. observar, né? A gente olha para esse contexto, né? Vê essas crianças nessas condições e tudo que a gente está vendo é o algo visível, palpável, né? A gente não está vendo a carga emocional que está por trás de tudo isso, né? E aí, quando a gente é questionado a respeito dessas mudanças, o próprio avanço da tecnologia, e principalmente nesse momento de pandemia, abriu muito as portas no sentido para que a gente vivenciasse ainda mais todo esse acesso à informação, né, de uma forma muito mais acelerada. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não está preparada para acompanhar toda essa velocidade. E Uhum. aí, quando voltamos o olhar especificamente para as crianças, primeiro ponto que eu sempre costumo falar aqui é responsabilidade dos pais também, né, gerenciar todos esses pontos que você colocou aí. Até porque a criança ali, né, vamos dizer, até mesmo o próprio adolescente, nas fases iniciais, ela não tem toda essa habilidade para poder gerenciar todas as áreas da vida dela. E na maioria das vezes ela vai estar condicionada, sim, a seguir ali o que os pais determinam, que é o certo, que é o errado. Então, que os pais tenham esse olhar mais humano, né, mais até empático, que a gente chama, para verificar se existe essa sobrecarga, se tem coisas ali na rotina da criança que pode ser mudada, né? E eu acho que o mais importante, o questionamento que os pais têm que se fazer nesse processo de observação. Essa criança, ela está tendo tempo para ser criança ou ela está só cumprindo tabela, né? Ela está só seguindo ali um roteiro do qual ela tem que dar conta de 1 milhão de atividades. E aí eu faço um link com a nossa vida adulta, né? As características que a gente tem hoje do mundo moderno, várias outras questões que é tão difícil para a gente, enquanto adulto, gerenciar tudo isso, né? Dar conta de trabalho, vida pessoal, vida social. Imagina para uma criança gerenciar todo esse peso, né? E, inclusive, não só essa bagagem física que você relatou no seu processo de observação, mas também como que a criança ela está lidando com essa bagagem emocional. As cobranças, cobranças por parte da escola, cobrança por parte dos pais, a busca por resultados, né? Uhum. A gente vê aí muitas crianças vivenciando um sofrimento, crianças e adolescentes, inclusive, vivenciando um processo de adoecimento, por Sim. conta que as cobranças já estão tão, nessa fase inicial da vida, as cobranças já estão tão em excesso que já está mexendo com o lado emocional, já está trazendo consequências. Exatamente. E cada coisa no seu tempo, né? Às vezes eu vejo assim essa loucura competitiva, porque as crianças têm que concluir até tal idade, mas assim, a gente sabe que tem algumas crianças que não é para elas aquilo ali, daquela forma, com aquele ritmo. E essa
ao mesmo tempo que a gente tem uma era da individualidade, a gente tem uma era que todo mundo tem que seguir todo mundo, né? Da manada. Então é muito dúbio isso. Você tem que ser individualista, mas ao mesmo tempo você tem que seguir todo mundo quando aquilo não é o que você quer ou o que você pode oferecer para os seus pais naquele momento, né? Elton, muito obrigada pela conversa aqui. Acho que ajudou muitos pais. Eu acho que isso que você falou no final, de olhar para a rotina do filho, da filha, e se colocar naquela rotina e tentar entender se aquilo está deixando o seu filho ou sua filha feliz, porque eu acho que isso é mais importante do que qualquer resultado que elas precisem obter nesse momento, né? Sim, sim. Cíntia, agradeço demais pela oportunidade. É sempre um prazer, como eu falei no início, levar informação sobre saúde mental. Especificamente, hoje a gente está falando aqui de ansiedade. E Uhum, como forma da gente finalizar aqui essa participação, eu queria só deixar esse para que as pessoas, elas, não só as crianças, mas também os adultos, né, claro. os adolescentes, a gente consiga ter esse olhar mais atento para tudo aquilo que a gente está vivenciando. Percebeu alguma alteração? Percebeu que alguma coisa não está dentro de um padrão de normalidade do qual você está acostumado? Não se sinta sozinho. Procure ajuda. Nós temos suporte, nós temos opções e caminhos para tratar tudo isso, para resolver e você voltar a ter uma vida de qualidade. Então, não existe motivos para a gente se sentir sozinho diante desse transtorno ou de qualquer outro relacionado à nossa saúde mental. É um prazer ter falado com você e com as pessoas que nos acompanham. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigada, bom dia para você. A gente teve essa conversa agora tão boa, né, tão franca com o psicólogo Elton Pereira. E olha, gente, toda a observação possível, mas com um olhar de mãe e de pai, né, com aquele olhar de julgador que muitas vezes tem um peso enorme para as crianças, para os adolescentes, e a gente nem percebe isso.